Bem-vindas a mais um episódio do nosso Moda Pod. Podcast, Elizabeth, Verônica e Samantha. Com a gente hoje uma convidada super especial, psicóloga, carioca, assim como eu, e vai contar um pouquinho do percurso dela de vida e a história de como ela chegou até aqui. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Vamos começar com a perguntinha clássica: por que você veio morar aqui? Bom, acho que é o que a maioria das pessoas buscam, né? Uma qualidade de vida. A suposta qualidade de vida que a Itália nos proporciona. Então, o nosso objetivo foi esse, né? Quando nós visitamos a Itália, nós ficamos apaixonados pela vida tranquila, né, que aparentou ser aqui. E de verdade não só aparenta, mas comparado ao Rio de Janeiro, né, que você conhece o Rio de Janeiro, Beth? Então, o Rio de Janeiro é super, né, agitado. Então, a gente... perigoso. Sim, isso é o principal, mas assim, o Rio de Janeiro é lindo, é minha paixão, eu amo praia, mas infelizmente a gente sofre com a questão da segurança lá, né, que todo mundo vive lá, todo mundo que vive lá sabe como é. Eu, particularmente, nunca fui assaltada no Rio de Janeiro, mas eu tenho muitos amigos e famílias que já vivenciaram, assim, casos bem complicados. Mas esse, na verdade, não foi um motivo maior, eu tô preocupada com a segurança, não. Foi realmente uma qualidade de vida que nós vimos aqui na Itália, e eu tenho um filho de 5 anos também, né, porque tem outros. E foi isso, essa foi a nossa maior motivação para viver, e pela facilidade que tem aqui também, né, de viajar, de conhecer os lugares, os países assim, tudo pertinho do outro. E além disso, também nós temos uma missão, um propósito, que é falar do amor de Jesus para as pessoas, que é o que a gente acredita, né? Sem religião, sem rótulos, sem nada. Isso é o que nós sempre fizemos na nossa vida. E quando nós chegamos aqui na Itália, nós percebemos que os brasileiros tinham uma carência muito grande disso, sabe? Dos grupos que a gente fazia lá no Brasil, que aqui na Itália a gente não encontra. Inclusive, é proibido até você convidar muitas pessoas para sua casa para fazer. A Samantha tá rindo, gente, porque ela passou por isso na pele, né? Infelizmente, eu fui notificada. Sim, fui notificada porque nós começamos um grupo, como eu falei, não é para falar de religião, é para falar do bem, né? De coisas boas, de Jesus, de amor, de perdão, o que a gente sempre fez na nossa caminhada, eu e meu marido. E aí a gente começou com um grupo de 10 pessoas na nossa casa e hoje nós estamos com quase 50. Um apartamento padrão Itália, né? Pequeno. E no último encontro que nós fizemos, nós fomos notificados pelo advogado do condomínio, porque tinham 40 pessoas na nossa casa, mas não tinha som, não tinha barulho, não tinha nada, era só um encontro. A pessoa fazendo de todo bom coração, né, gente? Orando, e foi notificada assim mesmo. Exatamente. E aí a gente começou agora a ver outras possibilidades, porque através desse grupo nós começamos um projeto de apoio ao imigrante. Ai, que lindo E isso. aí a gente começou, porque além disso a gente começou a ouvir muitas histórias. E através desse grupo, né, de pessoas, porque nós passamos alguns perrengues, todo mundo que é imigrante aqui na Itália, não só na Itália, Portugal, qualquer outro país, passa alguns perrengues chiques, né? Mas o nosso não foi nem um pouco chique, que isso depois é outra história. Então, nós começamos a ouvir muitas histórias. E as pessoas, como nós vivenciamos muitas coisas aqui, questão de documentação, de locação, tudo mais, nós começamos a ajudar pessoas. Porque a nossa cidadania, a cidadania do meu marido, nós fizemos direto pelo Brasil. Nós não fizemos com consultoria, com apoio de ninguém. Fizemos com uma consultoria no Brasil, mas era amiga do meu marido. Enfim. E aí, com isso, surgiu um grupo de apoio a imigrantes brasileiros, que nós somos, nós hoje estamos em mais 2 casais, eu, meu marido e mais 2 casais brasileiros que também passaram por situações aqui, onde nós prestamos apoio para brasileiros que estão chegando na Itália e em Portugal, que precisam de orientação de documentação, indicação às vezes de moradia, de qualquer coisa que realmente esteja relacionado à imigração. E lembrando que é um grupo de apoio, né? Nós não trabalhamos com isso financeiramente, é um grupo realmente de apoio. Um apoio mesmo. Sim. Realmente, quer fazer o bem, não importa quanto tempo, onde, quando, olha só alguns meses já
A Samantha ainda vai fazer 1 ano aqui na Itália, gente, e é realmente grandioso o que ela tá fazendo, né? Uma coisa que começou com um convite para as pessoas orarem, né? Estarem ali na presença de Deus, falando de coisa boa, foi crescendo, porque, como você falou, tem realmente muito essa carência, né? De oração, de se sentir próximo de apoio, de né? Deus, de apoio, e dessas orações e desses encontros você descobriu todas essas outras necessidades, né? Porque as pessoas foram se abrindo e foram contando as situações que elas estavam passando. Então, é realmente, assim, muito bonito que você está fazendo e muito necessário. E mais importante ainda, gente, fazendo de uma maneira caridosa, fazendo para ajudar, né? É o que eu costumo dizer, né? A gente, quando tem o coração aberto e disponível, as coisas vão acontecendo, né? E não podia ser diferente, que a gente sempre foi de muito movimento no Brasil. E a Itália não é de muito movimento, né? A Itália é bem devagar, bem parada. Então a gente sentiu falta disso também, e foi o que aconteceu com os brasileiros. E o que, infelizmente, nós, na grande maioria das vezes, a gente só procura Deus quando tá precisando, né? Infelizmente. Mas, e é daí que começam as buscas, né? Através de ajudas e tudo mais, e foi fluindo. Então vocês ajudam um pouco no processo de cidadania e até mesmo a famílias que estão chegando a se estabilizarem um pouco na Itália, mas sem perder esse foco que é falar do amor de Deus, falar, né, da presença de Deus na nossa vida, da importância das orações. Isso é muito bacana, né? E sem contar que é uma ótima psicóloga. Vamos voltar aqui pro foco da tua carreira, que a gente queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a Samantha, gente, ela também atende aqui como psicóloga online, tá? Então, para a comunidade dos brasileiros aqui que estão na Europa, em qualquer lugar da Europa, enfim, em qualquer lugar do mundo, que vocês sabem que o online tem essa vantagem, e estiverem precisando desse atendimento psicológico, falando com uma brasileira que vai entender algumas dores, né, que doem, que só brasileiro entende, principalmente brasileiro que foi, né, que mora fora do país. Ela trabalha com isso, né, atende super bem, é uma pessoa, assim, super disponível. Fala um pouquinho pra gente. Sim, e lembrando que ela é minha psicóloga. Sim. Ela está me ajudando. Melhor do que ninguém pra falar, né? Que depois eu vou contar, se vocês quiserem saber mais, vão lá nos meus stories que eu vou contar um pedacinho, mas ela tá me ajudando bastante, então eu, por experiência própria, tá indicando, né? Tô indicando. E aqui a gente trabalha com a verdade. Se a gente indica a pessoa é porque é boa de verdade. Inclusive eu vim parar aqui através dela, né? Da Elizabeth, entrando através da Dani, de uma brasileira que tá no grupo que nós estudamos juntas no 2º grau. Quantos anos tem isso? Dani, um beijo! Beijo, Dani! Obrigada! Que legal. E foi isso, esses grupos fazem toda a diferença aqui, né? Fazem, com certeza. Porque agora desculpa, amiga, agora ela atende também com as pessoas de lá da Suíça, da Itália, de qualquer lugar. Da Irlanda. E qualquer coisa a gente vai deixar aqui. Sempre, tá, gente? Já tá aparecendo o aí o arroba arroba aqui dela, o da Verônica, o meu, enfim. Então, ao longo do vídeo vai aparecer várias vezes para vocês não perderem a oportunidade de ir lá, entrar no perfil, seguir, acompanhar o trabalho de pertinho. Pois é, conta um pouco mais aí. Então, eu sou psicóloga há 13 anos, um pouquinho mais. E desde a pandemia eu precisei me reinventar com atendimento online, como a maioria, né, das pessoas, dos psicólogos, terapeutas. No começo eu tive muita dificuldade porque eu gosto desse contato do físico, mas o online traz pra gente essas possibilidades de alcançar milhões de pessoas, outras pessoas que a gente jamais imaginaria, né? Como Europa, Brasil, hoje eu atendo gente da Irlanda, de Nova York, Suíça, Itália, então assim, graças ao online. E é algo que eu sou suspeita de falar, porque eu amo a psicologia, mudou a minha vida também, assim, minha forma de ver o mundo, porque as pessoas têm ainda, infelizmente, um preconceito com a terapia. Ainda a gente escuta pessoas falar, não preciso de terapia porque eu não sou maluco, né? Ou então fala assim, aquele lá tá precisando de terapia. Gente, quem não precisa de terapia? Todo mundo precisa de terapia, porque a terapia nada mais é do que você se autoconhecer,
né? Então, quando a gente se autoconhece, se autoavalia, a gente começa e passa a ver a vida de outra forma. E as nossas dores, não que elas vão deixar de existir, elas vão continuar, mas nós vamos tratando essas dores e a vida fica mais leve, né? Ai, que explicação linda, né, gente? Quando a vida fica mais leve, tudo flui de outra maneira, né? Porque essa leveza ajuda muito. E o que você acha também dessa coisa que hoje em dia tudo virou terapia? Tipo, eu vou tomar um café com a minha amiga, terapia. Tudo é muito... Tudo porque fulano é minha melhor amiga, minha terapeuta, né? Porque as pessoas acham também que terapia é só conversar, né? Então não é. A terapia, a psicologia tem várias técnicas que nós aplicamos. Inclusive, tem uma técnica de moda que eu aplico para trabalhar sobre a identidade da pessoa. Que bacana. Né? Que talvez até vocês conheçam, não sei. É provável. Né? Então a gente trabalha muito com adolescente ou com pessoas que estão na mudança assim, de transição de vida, mudança de ciclo. Então eu trabalho com uma técnica que é quando a gente está trabalhando a identidade, né? Essa questão de às vezes a pessoa está com dificuldade de quem eu sou, ou está em algum momento que não se reconhece mais. A primeira coisa que eu falo você vai tirar um final de semana, um dia, a semana inteira, que você vai tirar todas as suas roupas do guarda-roupa, vai experimentar todas e você vai fazer combinações que você nunca fez, né? Não vai usar as roupas de sempre, porque a gente tem o hábito de ter aquela roupa preferida. Eu sou assim. Eu falo que eu não tenho roupa, agora mesmo esse final de semana meu marido tá falando, você não tem roupa? Como você não tem roupa? Mas eu não tenho roupa, porque a gente sempre usa aquelas queridinhas, né? Então, para você fazer combinações diferentes, você anota as combinações ali diferentes, tira foto, o que for. Aquelas que você não conseguiu combinar, você vai se desfazer, né? Porque a roupa nada mais é a nossa representação, é a nossa capa. Então, quem você quer, como você quer se apresentar diante das pessoas, né? Por exemplo, a gente vê os grupos jovens falando no Brasil, a maioria dos jovens no Brasil, no Rio de Janeiro, por ser muito calor, usa short jeans, cropped, é um grupo específico. Então, quando você tem alguém como referência, você olha para aquela pessoa e você começa, nossa, eu quero me vestir assim, né? Porque você se identifica com aquela pessoa. Então, isso é uma técnica dentro da terapia. As pessoas têm um preconceito de achar que terapia, psicólogo vai ficar lá só ouvindo. Não! Existem muitas técnicas que a gente aplica. Que bacana essa técnica falando do guarda-roupa, porque como eu e a Elizabeth, a gente conversa sempre sobre isso aqui, e a gente fala sempre que não é só roupa, né? Nunca foi só roupa. A roupa diz muito sobre quem... Sobre nós. Sobre inclusive sobre o que nós gostaríamos de ser até, né? É mais até projetiva do que às vezes do que nós estamos sendo ali realmente, né? E você também fez uma universidade de moda? Eu fiz um cursinho de personal style. Que bacana! Eu acho 3 profissionais! Justamente nesse meu período de transição de identidade, porque meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho de 5 anos, vai fazer 6 agora. E eu tava naquela fase de mãe, né? Porque quando a gente tem um pequeno, a gente só se acha mãe, não consegue. Nossa, cadê aquela mulher que saía pra trabalhar, que se vestia, que ia pra um barzinho, de sair... Nossa, não conseguia me achar mais, assim, sabe? Cadê a Samantha? Porque eu não tinha mais a Samantha, tinha a mãe do Bernardo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim e pra mim. Foi onde eu busquei e aí eu fui fazer esse curso. E te ajudou, Me ajudou muito. Ajuda bastante mesmo. Sim. Samantha, pensando assim, nos teus sonhos antes de sair do Brasil, né? Porque a gente acaba projetando a vida, vou mudar de país e vai ser assim e tal. E aí você chegou aqui e muito rapidamente começou todo esse processo de ajudar outros brasileiros. Você imaginava que tinham tantos brasileiros aqui precisando de ajuda? Não. Você achou que você ia encontrar essa Era tudo uma maravilha. Não, nunca imaginei. Eu só imaginava a Itália, que era uma Itália, assim, um país carente de contatos. Porque quando eu vim a primeira vez ano passado para conhecer, para decidir se nós íamos morar ou não, eu senti isso, assim, a falta do calor humano. Porque aqui cada um é mais na sua casa, talvez por ser mais frio também. Mas imaginar que existem brasileiros na situação em que eu vejo hoje, e na situação até mesmo pela qual eu passei, jamais imaginar.
Não E na imaginava. Suíça ainda é pior, porque é mais o povo mais fechado, mais frios. Uhum. E eu moro num apartamento que nem conheço. Eu já Meu morei vizinho. com minha vizinha. Morei anos. Imagina, eu querendo conversar, bater papo. Eu gosto muito de gente. Aham. E a mulher nem me ligava, dava um bom dia. Olha só, e já era muito bom E dia. olhe lá, né? É. Na Itália é um pouquinho assim também, né? Então os brasileiros sentem falta disso. Lá no nosso grupo as pessoas chegaram a nos comparar com a casa da avó, que se reúne todo domingo. Nossa, Que muito delícia. bacana. É Adoro. uma recordação muito É. bonita mesmo. É um ponto de referência mais do Verdade. que é uma recordação, né? A casa da avó. E esse trabalho que a Samantha tá fazendo, gente, é muito intenso, porque a gente tá falando aqui de alguns problemas que as pessoas que, né, deixam o seu país enfrentam, e são problemas, assim, bem sérios, como, por exemplo, pessoas que foram lesadas até, né, Uhum. que vieram para cá com uma agência que prometeram uma coisa, ou com pessoas, até mesmo pessoas físicas que prometeram, não vem que eu vou te alugar uma casa em determinado estado, chega aqui, não é nada daquilo, né? Sim. Pessoas que entregaram todos os documentos em mãos de outras pessoas e foram lesadas. Conta assim um pouquinho, não dos casos Sim, específicos, sim. mas um resumo assim de qual tipo de ajuda que essas pessoas mais buscam. Sim. Porque, assim, o contato que eu tenho tido é muito com realmente a imigração, no sentido de que muitos são descendentes de italianos, né? Então, assim, a psicologia explica um pouco disso na questão das nossas lealdades, porque tá no nosso sangue. Por mais que a gente, às vezes, não tenha convivido com o nosso familiar que imigrou, mas hoje a ciência já explica sobre a epigenética, que a gente herda não somente as doenças, né? A gente herda também os comportamentos, os traumas. Por isso que muitas vezes nós temos medo de alguma coisa e a gente não sabe por quê. Às vezes, por exemplo, a gente, tem um medo de andar de avião. Por quê? De onde surgiu isso? E quando você vai buscar, às vezes um antepassado seu já vivenciou isso e isso tá ali no nosso, né, DNA. Então a imigração não é diferente disso. A gente está sempre tendo que honrar a nossa família. E o que a psicologia explica muito sobre isso, a psicologia sistêmica, que é o que eu trabalho, eu também trabalho com constelação familiar, então fala exatamente isso, sobre as nossas lealdades. Então, assim, a gente precisa sempre estar honrando a nossa família. E muitas vezes a gente não sabe que está fazendo isso. A gente tem aquela vontade, nossa, eu tenho uma vontade de ir para a Itália porque meu avô, meu bisavô, minha mãe passou por lá. Então, na verdade, a gente busca muitas vezes repetir histórias, né? Então, a gente, quando para pensar, meu avô que foi de navio para o Brasil, que viveu aquilo tudo, imagina naquela época como não foi. Agora também existem as dificuldades, mas antes era até muito pior, né? Porque, infelizmente, a maioria, né, dos consultores, do que se é vendido na internet, é que você vai para a Itália e você vai ter uma qualidade de vida, porque lá você consegue bônus, porque lá você consegue trabalho. Gente, aqui na Itália tem tudo isso? Tem, mas não é uma coisa simples, né? Todo mundo que tem um sonho de imigrar, de ir para a Itália, para Portugal, precisa entender que existe um trajeto, né? É um processo, até você alcançar aquilo, demora, tem um caminho, né? Então as pessoas acabam se iludindo com muitas coisas que é vendido na internet, chega aqui e vê que não é nada disso, infelizmente. Então são situações assim que nós já vivemos, que já ouvimos, de pessoas que vêm com filhos pra cá, que falam, ó, a gente conseguiu um apartamento pra você em tal lugar. E lá tem metrô, lá tem ônibus, tem escola perto. E quando chega, é na montanha o apartamento. A escola perto, você precisa de carro. O ônibus tem horário para passar, e só em horário escolar. E chega às vezes 8 horas da noite, não passa mais ônibus. Então as pessoas vêm realmente buscando uma qualidade de vida, que aqui de fato tem, mas precisa entender que existem necessidades aqui que são diferentes do Brasil, que você, sem conhecer um país, é muito difícil emigrar. E também sem contar que muitas pessoas que moram aqui, ou na Suíça, ou em Portugal, mostram uma vida assim que... De glamour. De glamour, que não é verdade. Sim. Que mostra uma vida que não é... Mostra só aqueles 2 segundos, aliás, 15 segundos de glória, mas no fundo, de trás dos bastidores, tá naquele jeito. Precisamos de uma psicóloga. Precisando de uma psicóloga. É verdade.
né? Então, assim, são situações seríssimas, a gente já ouviu, a gente já teve casos de famílias com filhos que foram parar dentro de uma casa, por exemplo, numa montanha que até escorpião tinha dentro da casa. Meu Deus. É pra explicar a situação, o quanto essa casa tá abandonada e Sim. foi alugada, né? Sim. Tinha bichos dentro da casa, tudo dentro da casa. Quanto tempo estava sem habitar, né? Alguém ali. Então, situações assim de pessoas que deram valor do dinheiro, 3 meses de calção, 3 meses de aluguel, e chegou aqui não tinha apartamento e ficou na rua. Pessoas que, além de fazerem isso, o pior de tudo, gente, o que mais me entristece é que são brasileiros fazendo isso. Com outros Nossa. brasileiros. Com outros É brasileiros. muita maldade. Um brasileiro faz isso com outro Sim. brasileiro. Meu Deus. E isso é o que é mais triste. Então, assim, além disso, existem também situações que, por exemplo, um apartamento, dependendo do lugar onde você esteja na Itália, no norte, uma cidade que de repente não tenha tanto movimento, não tem tanto trabalho, você às vezes consegue um apartamento de 450 euros, 500 euros, mas lembrando que é uma cidade que não tem nada, né? E aí o que acontece? Brasileiros pegam esse apartamento, negociam com o proprietário para aumentar o valor do aluguel. E um apartamento que é lá na montanha, que valeria de repente 350 euros, tá alugando para 700, 800 euros para brasileiro. Nossa. Superfaturando Superfaturando. do aluguel, né? Gente, são questões seríssimas. E como a Samantha falou dessa questão das histórias e que às vezes a gente repete as histórias, infelizmente isso acontece pro mal também, né? Porque tem alguns brasileiros que chegaram aqui, passaram por muitas dificuldades, isso eu conheci alguns brasileiros aqui, e quando eles encontram outras pessoas, é quase como se eles fizessem questão que essas pessoas passassem por dificuldades também. Então é uma história ruim, infelizmente, que está sendo repetida. Já que você passou, já que eu passei, você também vai passar. Exatamente. Nossa, isso aí, olha. Mas isso também é uma falta de um tratamento, de uma consciência mesmo psicológica e até religiosa, de ter aquele clique de fazer diferente, né? Tipo, nossa, eu cheguei nesse lugar aqui, eu sofri tanto, foi tudo tão difícil pra mim, que se minha colega vir, eu vou ajudar. Que eu encontrei não sei quem e vou ajudar. Você já mudou a história, todo o curso da história com um gesto que você fez, né? Pelo fato de você ter ressignificado aquilo que você viveu, passando pro outro uma coisa boa, né? Né? Mas infelizmente nem todo mundo pensa Nem como todo nós. mundo. Exatamente. Foi da onde surgiu esse movimento, esse grupo de Centro de Apoio ao Imigrante Brasileiro. Por isso que a gente começou, porque como a gente viveu algumas situações aqui também, de morar em apartamento sem luz, que nós ficamos 3 semanas sem luz, no aniversário do meu filho de 5 anos, não tinha luz no apartamento. E a gente tinha fechado um contrato com 1 mês, e quando eu fui na Enel, eu descobri que tinha pedido a ligação de luz, tipo, 1 semana antes de eu chegar, e que não tinha nem previsão de ligar a luz, porque estava com problema no nome do proprietário. Mas foi alugado com luz e eles pagaram com luz, tá? Não, a gente até sabia que tava fazendo a mudança, né? Que ia instalar, mas a gente não sabia que ia demorar tanto assim. E com toda essa conversa, vamos beber. Eu disse que não ia beber, mas vamos brindar aqui. Se precisamos, a nossa encontro. Nosso encontro, finalmente. Ia fazer o bem. Samantha, fala um pouquinho pra gente das suas redes sociais. Então, eu tô no Instagram, meu Instagram é a doutora Samantha Menuso. Quem quiser acompanhar lá. Eu não tenho muitos vídeos por enquanto, mas eu prometo que eu vou começar. Já estou começando a movimentar o Instagram, porque como eu falei, a gente tem que se adaptar, né? Então eu tinha muita resistência em gravar vídeo, mas agora eu já estou trabalhando isso com a minha terapeuta. Porque eu preciso romper nessa área. Então, mas eu quero convidar vocês para me acompanharem lá no Instagram, né? Eu atendo online, eu atendo, como eu falei, em qualquer lugar do país, do mundo. Atendo brasileiros também, mesmo com o fuso horário, eu já estou acostumada a trabalhar com esse fuso. Eu atendo aqui na Itália 1h da manhã, eu estou atendendo o povo do Brasil 7, 8 horas da noite, né? Então, não tem jeito. Quando a gente ama o que a gente faz, não importa o horário, não tem fronteira, né? Não tem continente que nos impeça de trabalhar, né? Então eu quero convidar vocês para me seguirem lá no Instagram, vocês precisando de atendimento, só me chamar lá no particular e aí a gente conversa, a gente marca um horário e futuramente eu vou estar divulgando também esse centro de apoio ao imigrante. Como eu falei para vocês que a gente está desenvolvendo, já está todo estruturado, agora só falta lançar oficialmente, porque na verdade ele já funciona, só não está na rede social ainda, mas o principal
já está acontecendo, né? Ai, que bacana. Vocês estão sabendo em primeira mão, então. É verdade, verdade. de primeira mão. Primeiro canal de comunicação aí. É um verdade. projeto que a gente está muito feliz de poder divulgar Que e bom, de poder sim. anunciar. Que Eu bom. espero que, assim, funcione por muitos e muitos anos com a Amém. competência e o amor que vocês estão colocando Amém. nessa fase Amém. inicial. É uma coisa louvável de verdade, muito É verdade. bonita. E a Samantha falou um pouco dessa carência também religiosa, né, do nosso apego com o nosso Criador e tal, e me fez, assim, pensar em várias coisas de quando eu cheguei aqui, porque eu sentia muita falta do vai com Deus, do Deus te abençoe. Gente, parece um detalhe, né? Mas eu venho de uma família que eu acordava e era benção mãe, benção pai. Então eu tinha constantemente essa coisa do Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe. Eu saía pra trabalhar, quando eu ligava pra minha mãe, era um vai com Deus, minha filha. Inclusive, até nas próprias lojas, nos lugares que eu frequentava. Gente, no bar. Eu saía do bar depois de ter bebido. E meu amigo garçom Marcelo falava: tchau, minha querida, vai com Deus. E aqui, Bem assim. ninguém manda você ir com Vai com Deus. Deus. É verdade. Ninguém fala, não tem, Não né? tem. Não, é É porque só um arrivederci. é só tchau, tchau. Tudo bem, é cultural, a gente É. entende que faz parte da cultura deles. Mas no começo me deu uma saudade de verdade de ser abençoada por Sim. outras pessoas, sabe? Por ter esse tipo de palavra no nosso vocabulário. Então, aproveitem isso, sabe, gente? Abençoem as pessoas que estão perto de vocês. Desejem essa coisa boa que parece só um gesto, mas o vai com Deus, quando é de todo o coração, tem muitas boas intenções ali, né? Sim, e esse detalhe é muito importante você falar, porque são desses pequenos detalhes que nós sentimos falta, né? Porque a gente vem com aquela nossa ilusão, porque a Itália, ilusão não, porque a Itália, né, eu amo a Itália, tá no meu coração. Mas a gente vem com aquela expectativa de que a Itália, de que Portugal vai me dar uma qualidade de vida. Realmente, nós temos uma qualidade de vida aqui. Mas nós sentimos falta dos nossos familiares, né? De pequenos detalhes, de pequenas palavras. E isso é o que eu atendo muito imigrante também. Então são esses pequenos detalhes que fazem a diferença no nosso dia a dia. E isso, querendo ou não, abala muito o nosso emocional. Claro. Quando a gente vem pra cá achando que tá preparado pra estar aqui, mas o nosso emocional muitas vezes não está. Né? E também nesse assunto aí, pouco a pouco nós vamos perdendo a nossa identidade. Sim. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e pensando, nossa, aquela Elizabeth de antigamente, cheia de energia, alegre, pouco a pouco está murchando, tá assim, a identidade. Aí ela falou, não, é a idade. Eu falei, não, A idade está aqui, a ó. idade está aqui. Mas eu sinto que a minha identidade está assim, se apagando. no Se adaptando país, ao sim, meio. Adaptando aquele país de pessoas mais frias, mais tranquilas, sérias. mais Sim. sérias. Sim. Aí isso não deixa a gente murcha. Eu tô me sentindo murcha, apagada, sem brilho. Eita, capenga! Inclusive, eu vou aproveitar aqui para falar para vocês e para vocês, assim, em primeira mão. Meu Deus, o que será? Porque nem eu sei. Não, é assim, em primeira mão. Eu vou dar uma pausa, fazer uma pausa das minhas redes sociais. Não sei se vai ser um detox. Não sei se é 1 mês, 2 meses, 6 meses. Só Deus sabe. Eu coloquei agora a minha vida na mão do Senhor e Ele me deu uma luz, me direcionou. Faz uma pausa, você tá precisando. Olha aí, gente. Então, aqui Aproveitem eu vou dar uma aqui. pausa e vocês vão ficar só com a Verônica por um período, mas eu vou voltar. Voltar mais forte, Mais forte. Com a ajuda dela. Sim, vamos. Primeiro Deus, Sim. ela e minha família e todas as minhas amizades que eu adoro. Que faz toda a diferença, né? Nossa amizade. Mais amigos aqui. Não, no Brasil eu também tinha muitos contatos, mas eu digo assim, de amigos mais próximos, sabe? Em 7 meses, em 6 meses do que eu tinha em toda a minha vida no Brasil. Mas eu acho que a situação... É a carência de amizade, desse contato de pessoas que têm a mesma cultura que a gente, do vai com Deus, né? É a carência realmente desse contato que é a gente, né? E por isso que é importante a gente se preocupar realmente com a nossa identidade, como a Elizabeth falou que ela vai precisar fazer um detox de rede social, porque se a gente não tem a nossa identidade
fortalecida, o que acontece? A gente acaba se adaptando ao meio e a gente é engolida pelo meio. Essa é a realidade, né? Engolida e transformada. E transformada, que é o pior, né? Claro que toda transformação tem um lado positivo, mas a gente precisa ficar atento de separar o lado positivo e o lado negativo. E é por isso que a gente não pode perder a nossa essência, a nossa raiz, a nossa origem. A gente não pode migrar e falar assim, não quero mais saber do Brasil, não quero mais colocar os pés lá. Gente, isso é falta de gratidão, porque nós precisamos ter gratidão de onde nós nascemos, do país que nós nascemos, da nossa nação, da nossa terra. E quando a gente rejeita algo, enquanto a gente não se resolve com aquilo, aquilo fica girando dentro de nós. E por isso que tem, às vezes, muitos imigrantes que estão aqui e não conseguem fluir na vida. Por quê? Porque não tem gratidão da sua terra de origem. E se você não tem gratidão da sua terra de origem, como um novo de Deus, algo vai se abrir na sua vida se você não conseguiu nem honrar aquilo que você recebeu? Né? Verdade. Então isso é muito importante, o que você vai fazer também, de se restabelecer. Do que as pessoas mais sofrem ultimamente? Você diz em relação à Do imigração? Não, no geral, do ponto de vista No geral? assim, psicológico. De uma maneira geral, eu acredito que as pessoas, assim, o que mais sofre é de rede social. Né? Sério? Eu acho. Sofre no sentido assim, na verdade, o que fazem as pessoas sofrerem é a rede social. Porque a ansiedade, ela é gerada hoje, né, de uma maneira geral falando, justamente pelo que nós vemos. E muitas vezes a gente vê coisas no Instagram, na rede social, que às vezes nós não podemos ter, ou que nós queremos ter e naquele momento a gente não consegue, e aquilo vai gerando uma ansiedade. O mal do século, eu creio assim, claro que tem a depressão e tudo isso, mas a pior doença, ao meu ponto de vista, é a comparação. Porque a comparação, ela nos impede de caminhar, a comparação, ela nos impede de crescer, nos impede de trabalhar, porque eu passei por um momento assim na minha vida, por isso que eu falei pra vocês que eu preciso investir na rede social, e agora com a minha terapeuta também, né, trabalhando esse meu lado, porque eu sempre estudo, e eu sempre estudei muito na minha vida. Quando eu conheci a psicologia, eu me tornei uma eterna estudante e não parei nunca mais. Então, eu sempre me comparei com outras pessoas por conta da rede social. Ah, por que eu não vou fazer isso? Porque fulano já faz. Por que eu não vou fazer isso? Porque fulano é melhor do que eu. Então, essa comparação, muitas vezes, me impediu de, por exemplo, movimentar o Instagram, né? Então, eu tô falando, né, do meu exemplo. E isso de uma maneira geral de outras pessoas também. A gente acaba se comparando, porque fulano é magra. Nossa, olha o corpo dela. E aí as pessoas precisam e têm necessidade de ficar colocando filtro no Instagram. Nada contra, porque, né, o filtro deixa a gente... Pelo amor de Deus, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas o problema é a pessoa viver naquela ilusão, né, de que precisa daquilo de uma forma o tempo inteiro. Então, eu acho que o que as pessoas mais sofrem hoje é dessa questão da comparação que vem através da rede social, que consequentemente gera a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo que têm uma síndrome do pânico de não sair de casa no Brasil porque só vê notícias ruins. Ah, tem muitas notícias ruins, no Rio de Janeiro tá perigoso? Tá. Mas se a gente só alimenta nosso cérebro com informações ruins, você realmente paralisa, você não vai fazer mais nada. Então, aquela questão que a gente precisa cuidar do nosso corpo, de se alimentar saudavelmente, assim é a nossa mente. Nós precisamos alimentar a nossa mente com alimentos saudáveis. E como a gente alimenta a nossa mente? Através dos olhos. Né? O que você tem visto? O que você tem lido? E o ouvido também, o que você tem ouvido? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado de alimentar o nosso cérebro com informações positivas e coisas boas, gente. Porque as coisas ruins nós já sabemos que está acontecendo. Eu não tô falando para as pessoas viverem alienadas de notícias, não é isso. Porque as notícias são importantes. Mas até que ponto você precisa realmente ficar vendo aquelas notícias o tempo inteiro? Porque isso traz muito mal pra gente. Porque selecionar. Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é realidade e o que é ficção.
E o maior exemplo que eu dou disso, principalmente para os jovens, é que quando você está vendo um filme, por exemplo, um filme de romance, você está assistindo um filme, você chora. Você se envolve ali, a pessoa morre, você chora como se fosse alguém da sua família. Gente, série então, eu sou muito difícil de ver série porque, não, essa série eu não quero ver porque é triste demais, ou então tem muito tiro. Porque eu me envolvo de uma maneira que parece que eu participo ali da vida das pessoas. Por quê? Porque o meu cérebro não sabe diferenciar que aquilo não faz parte da minha vida. É uma ficção. Então eu falo muito isso para os jovens. O que você tem visto? Porque infelizmente é assim que a gente vai trabalhando nossa mente, né? Podcast maravilhoso desse, o que vocês estão precisando? Deixa seu likezinho, curte, compartilhem. Compartilhe. E não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E vai na rede social da Samantha, a gente vai deixar tudo aqui, tá, gente? Falando de selecionar bem os conteúdos, olha aí, um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Samantha, a gente queria muito te agradecer. Obrigada a agradecer pela sua participação aqui, mas também pelo trabalho lindo que vocês têm feito. Obrigada. Parabéns para todo mundo que está envolvido, né? Os outros dois casais. Parabéns de verdade. Parabéns mesmo. E eu espero que Deus continue abençoando esse projeto e que vocês consigam de verdade engrandecê-lo e ajudar muitas outras pessoas. Amém. Parabéns. Obrigada. Mas como aqui a gente também tá falando com duas consultoras de imagem, tem um finalzinho que a gente sempre fala um pouco de moda que a gente gosta. Até porque é um canal de moda, né, gente? Aqui é isso, é sobre a roupa, mas não só sobre a roupa. E a gente queria te perguntar 5 coisas que você mais adora assim do teu guarda-roupa. Saia longa, amo saia longa, vestido longo. Eu acho que é super elegante, me emagrece, me deixa chique. O preto básico, né, que não pode faltar. Eu tento largar o preto, mas o preto não me larga. Casaco, porque eu sou muito friorenta. Tem todo lugar que eu vou. Pode ser o calor do Rio de Janeiro, eu tô com meu casaquinho lá. Carioca, né, Carioca. Carioca, literalmente. E o jeans, né, gente? Porque o jeans é ali pra toda hora. Você adora uma calça jeans? Eu não gostava, mas aqui na Europa também eu mudei muito o meu estilo, sabe? Aquela coisa de se adaptar ao meio, né? Precisa então mesmo, a gente precisa adaptar. Lá no Rio de Janeiro, ele calor, como vocês falaram. E Sim. chega aqui, as 4 estações, a gente fica assim bem meio... definidinha. Salto, então, gente, eu não sei mais o que é andar de salto aqui na Itália. É verdade. Eu só tenho tênis, porque aqui a gente anda muito. Muito a pé, gente. Não tem ônibus, assim, pra curtas distâncias, entendeu? Então é super natural você andar 20 minutos até o ponto, meia hora até chegar não sei aonde. É verdade. Então o tênis também não pode faltar. E uma peça que não tem nada a ver com o teu estilo. Olha, eu já tentei de todas as formas usar blazer com ombreira, não consigo. A ombreira não combina comigo, assim, não combina. Não sei se é porque eu sou grande. E também eu não gosto de parecer muito formal. Talvez seja isso, né? Pode porque ser. a ombreira também traz aquela coisa de formalidade. Sim, então. Pode ser que esteja ligado também ao teu tipo físico. Eu já adoro. Não, mas eu acho linda. Eu já tentei usar várias vezes, mas... Ela é super alta, gente. Não sou tanto, não, tá? Tem 1,67 m. Porque parece mais alta. Eu sou grande. Como dizia meu avô, eu sou parruda. E acessórios? Você gosta de acessórios? Gosto, mas eu não tenho, assim, aquela coisa de ficar toda hora trocando. Eu uso, assim, adoro um cordãozinho, mas não sou de, é o básico, vou lá e colocar, entendeu? Eu adoro anéis. Eu também gosto, mas tem preguiça de trocar. Né? Sim. É isso, gente. Vocês conheceram um pouquinho da Samantha por fora, por dentro, um pouquinho do guarda-roupa da Samantha. Espero que vocês tenham gostado. Samantha, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma muito vez. a vocês, porque é um trabalho, assim, muito, muito valoroso também, esse podcast, porque reúne outras mulheres aqui, né, na Itália, na Suíça, na Europa em geral. E a gente precisa disso, né? Não da questão só de se divulgar, mas desse contato que faz toda a diferença. Então é um trabalho, uma iniciativa muito boa de vocês e gratidão por terem me convidado. Nós que agradecemos. Termina com a sua frase, aquela que você fala sempre. Juntas somos mais fortes. Sim, eu brinde. Até a próxima. Até a próxima. Saúde, pega Juntas somos mais fortes. E cuidem da saúde mental de vocês. Principalmente. Beijo. Até o próximo. Até.